Cara, o ar no mercado municipal está diferente. O sol quente ilumina os boxes que antes eram sombrios pelo medo. Os feirantes voltaram em peso, o som da pechincha e das risadas das crianças ecoa em cada canto. Não há mais policiais corruptos uniformizados vindo cobrar a taxa de segurança. Na ponta do mercado, perto de um boteco antigo, Clara senta tomando um cafezinho. O ferimento no ombro já começava a sarar. Mesmo que a marca da bala ainda doesse à noite, o delegado Sampaio sentou na frente dela, abrindo uma pasta com o relatório final da missão. Todos os suspeitos foram condenados, ele disse, fechando a pasta. O inspetor Bruno pegou 8 anos, Diego 4 anos, e a rede de extorsão em toda a região foi desmantelada. Clara assentiu devagar, finalmente acabou. Sampaio a olhou com um sorriso leve. Acabou para este caso, sim. Mas o nosso trabalho nunca acaba de verdade. Clara riu baixo. Eu sei, doutor. O mundo sempre tem seu lado sombrio. Mas pelo menos agora muita gente pode viver em paz. Ela olhou para os feirantes que começavam a chegar para abrir suas barracas. Alguns acenaram e sorriram para ela. Havia um calor simples, mas sincero ali. Algo que fazia todo o cansaço valer a pena. Algumas semanas depois, Clara foi chamada à Secretaria de Segurança Pública, SSP, para uma homenagem oficial. A cerimônia foi simples, mas solene. Na frente de toda a corporação, o secretário de Segurança entregou a medalha por sua coragem e integridade em desbaratar a rede de extorsão dentro da própria polícia. Pela dedicação e coragem da investigadora Clara Menezes, somos lembrados que este distintivo não é um escudo para o poder, mas um símbolo para proteger o povo, disse o secretário, firme. Aplausos ecoaram pela sala. Clara abaixou a cabeça educadamente, recebendo o diploma com a mão trêmula. Ela não era alguém que buscava os holofotes, mas aquele reconhecimento pareceu validar a longa luta que ela travou. Da feira suja ao tribunal, Sampaio estava na fileira de trás, sorrindo orgulhoso. Após a cerimônia, ele se aproximou e sussurrou: "Você mereceu, Clara. Mas não se esqueça de descansar. Não vá pedir uma missão nova amanhã." Clara riu. "Eu só quero uns dias de folga. Voltar para Itabira, ver minha mãe. Isso sim é uma boa ideia. Sua mãe deve estar muito orgulhosa." 3 dias depois, Clara realmente voltou para sua terra natal em Itabira, Minas Gerais. A casinha de madeira simples, perto da roça, ainda era a mesma de sempre. Sua mãe, uma senhora de fé, a abraçou forte assim que ela chegou. "Nossa Senhora, Clara. Eu só soube pela TV. Você quase me matou do coração quando vi aquela notícia", disse a mãe, sorrindo com emoção. Clara riu, segurando as lágrimas. "Desculpe, mãe, não pude avisar. Era tudo confidencial na época." Os dias seguintes foram de paz. Ajudou a mãe na horta, andou pela roça e conversou com os vizinhos que a viram crescer. Sem distintivo, sem disfarce. Apenas Clara, a garota do interior que virou policial. Mas a calma não durou muito. Uma tarde, Sampaio ligou de novo. "Clara, ainda em Minas?" "Sim, doutor." "Aconteceu alguma coisa?" "Recebemos um relatório novo da equipe de crimes cibernéticos. Há indícios que a rede do Bruno tem ligação com um grande empresário em São Paulo. Pode ser um nível muito mais alto." Clara ficou em silêncio por um momento, olhando a roça à frente da casa, balançando com o vento da tarde. "Então não acabou mesmo, né?" "Ainda não. Mas desta vez estamos mais preparados. E quero você na equipe, mas fora de campo por enquanto. Você vai ajudar na análise de dados." Clara sorriu suavemente. "Certo, doutor. Mas me dê mais 2 dias aqui. Prometo voltar depois disso." 2 dias. Aproveite seu tempo enquanto pode, Clara. O mundo não nos dá muitas chances assim. Na sua última noite no interior, Clara sentou na varanda olhando o céu salpicado de estrelas. Sua mãe sentou ao lado, observando o rosto da filha, agora mais maduro. "Cansada, minha filha?" "Sim, mãe. Mas é um cansaço bom. De alívio, eu sei."
Desde pequena você sempre foi teimosa com o que é certo e errado. Lembra quando você era criança e chorou só porque seu amigo colou na prova e você foi chamada de certinha? Clara riu baixo. Quer dizer que eu sempre tive vocação para ser policial, né, mãe? Sim. Mas não se esqueça, ser policial não é só sobre prender bandido, é também sobre manter seu coração limpo. Clara assentiu. Aquelas palavras a atingiram fundo. Ela sabia que em seu trabalho o perigo não era só a bala ou a ameaça física, mas também a tentação de se sujar junto. Naquela noite, antes de dormir, ela escreveu uma frase em seu caderno: justiça não é apenas sobre vencer, mas sobre não desistir quando todos os outros escolhem o silêncio. Alguns meses depois, Clara estava de volta ao serviço na SSP de São Paulo. Ela não estava mais em campo, mas trabalhava na unidade de inteligência de dados, analisando relatórios de corrupção e desvios internos. Mesmo agora sentada atrás de uma mesa, seu espírito era o mesmo de quando estava disfarçada no mercado. Uma tarde, Sampaio apareceu com novidades. Temos uma denúncia nova. Um morador de uma comunidade na Baixada Fluminense diz que tem gente pedindo dinheiro de proteção de novo. Quer cuidar disso? Clara sorriu, olhando para a tela do computador que exibia novos nomes. Se é o povo pequeno pedindo ajuda, eu não vou ficar quieta, doutor. Uma vez na lama, não tem medo de se sujar. Sampaio riu. Você não muda mesmo. Certo, mas desta vez vamos garantir que você não vá sozinha. Clara levantou-se, olhando pela janela. O céu da tarde estava dourado, igual ao primeiro dia daquela missão. Sozinha ou não, doutor, ela disse baixo. Enquanto a intenção for pela verdade, estou pronta para ir de novo. Sampaio bateu em seu ombro. Esse é o espírito de uma policial de verdade. Eles saíram da sala. No corredor longo, os passos de Clara eram firmes. Ela sabia que o mundo nunca estaria completamente livre do crime. Mas enquanto ainda houvesse pessoas dispostas a se levantar contra a injustiça, mesmo que sozinhas, a esperança nunca morreria. E no céu da tarde que lentamente se apagava, uma ave cruzou o horizonte. Clara a observou sorrindo. Em silêncio, ela sussurrou para si mesma: enquanto ainda houver céu, a justiça sempre terá um lugar para voar. Naquela manhã, o ar nos subúrbios de Contagem estava úmido depois da chuva da noite anterior. A rua de terra na viela estreita da Vila Esperança ainda estava enlameada, mas os moradores já começavam suas atividades normais. No fim da viela, via-se uma garota de lenço azul claro catando os legumes que haviam caído de um saco. Seu nome era Sofia. Tinha apenas 18 anos. Órfã de pai, morava com a mãe numa casinha de parede de taipa. Sofia não era uma garota comum aos olhos dos vizinhos. Mesmo vivendo com simplicidade, era conhecida por ser educada, trabalhadora e honesta. Toda manhã ela ajudava a mãe a vender legumes na feira. À tarde, dava aulas de reforço para as crianças no pequeno centro comunitário perto de casa. Os vizinhos costumavam dizer que Sofia era uma boa menina, só não tinha muita sorte. Mas naquele dia, a sorte realmente a abandonou. Por volta das 9 horas da manhã, enquanto ela atravessava a rua principal para entregar o dinheiro da venda dos legumes ao dono da banca no mercado, de repente ouviu-se um grito áspero vindo de trás. Ei, parada aí! Sofia se virou. Um homem à paisana, mas com um distintivo pequeno pendurado no peito, caminhava rápido em sua direção. Seu rosto era duro, seu olhar penetrante. Era o Cabo Ricardo, um policial militar que ultimamente era conhecido pelos moradores como alguém temperamental e que frequentemente usava sua posição para pressionar os mais pobres. Sofia ficou confusa. O que foi, moço? Perguntou ela, educadamente. Não se finja de boba. Foi você que pegou a carteira daquela senhora, não foi? Ricardo apontou para uma mulher jovem que olhava para Sofia com uma expressão ansiosa. Meu Deus do céu, moço! Eu não peguei nada. Acabei de vir da feira. Sofia entrou em pânico, segurando o saco de legumes em suas mãos. Sem muitas desculpas, Ricardo imediatamente puxou a pequena bolsa do ombro dela, abriu-a e começou a revirar seu conteúdo em público.
Os moradores que passavam começaram a parar para assistir da calçada. Alguns cochichavam, outros apenas observavam em silêncio. De dentro da bolsa, Ricardo tirou algumas notas de dinheiro amassadas, lenços de papel e uma nota fiscal do mercado. Nenhuma carteira. Mas seu rosto permaneceu frio. Se não foi você, por que correu quando eu chamei? Ele latiu. Eu não corri, moço. Eu não ouvi, respondeu Sofia em voz baixa. Sua voz tremia. Ricardo a encarou por um longo tempo. Então, sem dizer muito, ele agarrou o pulso de Sofia e a puxou bruscamente em direção à viatura que estava estacionada na esquina. Moço, por favor. Eu não sou culpada, gritou Sofia tentando se soltar. Mas a força de Ricardo era muito maior. Alguns moradores que viram apenas olharam, sem coragem de intervir. No bairro deles, enfrentar a polícia podia acabar em um problema muito maior. Dentro da viatura, Ricardo falou em tom frio. Você quer que esse assunto termine rápido ou quer que eu te leve para a delegacia? Sofia mordeu o lábio. Seus olhos começaram a marejar. Mas eu não roubei, moço. Ricardo recostou-se no banco e a olhou com desprezo. Vamos fazer o seguinte. Se você confessar e quiser fazer um acordo, você me paga R$1.000. Eu considero o assunto encerrado. Se não, eu te levo para o seu chefe no mercado e você pode ir presa. Sofia ficou chocada. R$1.000? Ela nunca tinha segurado tanto dinheiro de uma vez. Moço, eu não tenho tanto dinheiro assim, ela disse baixinho. Bom, então se prepare para ir para a cela, respondeu Ricardo friamente. Durante todo o trajeto até a delegacia da cidade, o coração de Sofia estava dividido entre o medo e a raiva. Ela sabia perfeitamente que era inocente, mas não tinha como provar. Os moradores apenas assistiram, ninguém se atreveu a defendê-la. Ao chegar na delegacia, Ricardo a fez descer e a arrastou diretamente para uma pequena sala nos fundos. Lá dentro havia apenas uma mesa de madeira, um ventilador empoeirado e uma cadeira de ferro. Senta, ele ordenou secamente. Sofia sentou. Suas mãos ainda tremiam. Moço, por favor, me deixe ligar para minha mãe. Ela deve estar preocupada. Ricardo a fuzilou com o olhar. Não precisa. Resolva seu problema primeiro. Alguns minutos depois, um agente jovem entrou trazendo uma pasta e um formulário. Aqui, cabo. O BO. Boletim de ocorrência da denúncia de furto da senhora no mercado. Ela disse que as características batem com as dessa garota. Ricardo assinou o documento sem nem mesmo verificar. Ótimo. Agora é só esperar a confissão dela. Sofia ficou em silêncio. Sua respiração estava pesada. Ela sabia que numa posição como aquela, a verdade não tinha muito espaço. Mas, de repente, o celular de Ricardo tocou. Ele atendeu com um tom meio entediado. Sim. Alô? Quem é? Sua voz mudou abruptamente ao ouvir a resposta do outro lado. Ah, sim, tenente. O que houve, senhor? Sofia observou o rosto de Ricardo perder lentamente a cor. Sua voz, antes alta, agora baixou. Certo, positivo, tenente. Estou resolvendo isso agora mesmo. O telefone foi desligado. Ele olhou para Sofia com o rosto rígido. Você espera aqui um instante. Não demorou muito para que um homem mais velho, vestido de forma simples, entrasse na sala. Seus cabelos já estavam grisalhos, mas seus olhos eram vivos. Ele caminhou lentamente em direção a Sofia. Você é a Sofia, certo? Sofia assentiu. Sim, senhor. O homem sorriu levemente. Eu conheço sua mãe. Fomos da mesma vila há muito tempo. Ricardo parecia agitado. Tenente, está aí a garota suspeita. O homem cortou sua frase com calma. Eu sei o que aconteceu, Ricardo. Você não precisa fingir. Acontece que aquele homem era o Tenente Bastos, o superior direto de Ricardo e também um antigo conhecido da família de Sofia. Ele olhou para a garota com compaixão. Você pode ir para casa, minha filha. Não há prova nenhuma.
E a denúncia que recebemos era, na verdade, sobre outra pessoa. Ricardo ficou em silêncio, seu rosto tenso. Mas, tenente, chega! A voz do tenente Bastos se elevou. Você acha que eu não sei que você anda jogando assim na rua? Ricardo baixou a cabeça. Seu rosto ficou vermelho. Sofia olhou para os dois, ainda sem acreditar. Então, eu posso ir para casa, senhor? Sim, respondeu o tenente Bastos gentilmente. Mas venha comigo até a recepção primeiro. Há algo que você precisa saber. Ele guiou Sofia para fora da sala, enquanto Ricardo apenas ficou parado em silêncio. Seu maxilar estava cerrado. Quando Sofia olhou para trás, o olhar de Ricardo estava cheio de raiva e vergonha. Do lado de fora, Sofia respirou fundo. O céu da tarde começava a clarear, mas seu coração ainda batia forte. Ela ainda não sabia que aquele incidente era apenas o começo de uma história muito maior. Uma verdade que abalaria o nome de um policial e mudaria sua própria vida. Naquela noite, o ar parecia mais frio que o habitual. O vento soprava forte, fazendo as folhas no quintal da casa de Sofia sussurrarem sem parar. Dentro de casa, havia apenas a luz fraca de um lampião pendurado na parede de taipa. Sofia sentou-se, olhando para um envelope pardo em suas mãos. Seu rosto estava pálido, seu coração acelerado. A mãe de Sofia veio da cozinha trazendo uma xícara de chá quente. O que foi, minha filha? Por que você está tão pálida? Sofia não respondeu. Apenas entregou o bilhete de ameaça com as mãos trêmulas. A mãe de Sofia leu rapidamente, e sua mão imediatamente cobriu a boca. Meu Deus! Quem teria coragem de escrever isso? Sofia respirou fundo. Mãe, acho que isso é daquela pessoa de hoje à tarde, aquele policial. A mãe de Sofia ficou em silêncio, depois olhou para a filha com os olhos cheios de preocupação. Temos que denunciar, filha. Não podemos ficar quietas. Mas se a gente denunciar, pode ser ainda mais perigoso, mãe. Ele é uma pessoa poderosa. A mãe de Sofia segurou firme a mão da filha. Se continuarmos com medo, eles ficarão ainda mais corajosos. Depois de discutirem um pouco, Sofia finalmente decidiu procurar o tenente Bastos na manhã seguinte. Ela acreditava que Bastos era o único que poderia ajudá-las agora. Mas naquela noite nenhuma das duas conseguiu dormir. Cada som de moto que passava fazia seus corações dispararem, temendo que os homens de Ricardo pudessem aparecer. A manhã chegou. O céu de Contagem ainda estava cinzento quando Sofia chegou à delegacia. Ela esperou em frente à sala de Bastos, segurando a carta de ameaça. Logo Bastos chegou com uma expressão séria. Sofia? Por que tão cedo por aqui? Desculpe, tenente. Há algo que eu preciso lhe mostrar. Assim que leu a carta, a expressão de Bastos mudou imediatamente. Isso é uma ameaça séria. E eu tenho certeza que sei quem está por trás disso. Sofia abaixou a cabeça. Estou com medo, tenente. Minha mãe está sozinha em casa. Calma, disse Bastos, levantando-se. A partir de hoje, você e sua mãe serão colocadas em uma casa de segurança temporária. Deixe que minha equipe cuide de Ricardo e dos homens dele. Mas, tenente, isso não é perigoso? Perigoso? Sim. Mas é mais perigoso se você ficar calada. Eu já sabia há muito tempo que ele estava envolvido com extorsão e ameaças a famílias. Mas só agora eu tenho uma prova concreta. E você, Sofia, pode me ajudar a pará-lo. Sofia hesitou. Eu? Sim. Mas você precisa estar preparada. Naquela tarde, 2 policiais à paisana foram buscar Sofia e sua mãe e as levaram para uma pequena casa na periferia da cidade. A casa pertencia a um colega aposentado de Bastos. Era segura e longe do movimento. No entanto, não muito depois de chegarem, a notícia começou a se espalhar. Na feira, algumas pessoas contavam que Ricardo tinha sido visto furioso na cantina do batalhão. Ele jogou o celular no chão e gritou o nome de Sofia várias vezes. Aquela garota quer me ferrar. Vamos ver quem vai cair primeiro, ele disse na frente de 2 subordinados. Um deles, André, tentou acalmar.
Cabo, é melhor se acalmar. Se o comando souber que estamos envolvidos em ameaças, cala a boca. Tudo já foi longe demais. Se aquela garota abrir a boca, estamos todos acabados. André engoliu em seco. E o que vamos fazer? Ricardo se aproximou, olhando-o friamente. Vamos fazer ela ficar quieta antes que seja tarde demais. Enquanto isso, na casa de segurança, Sofia começou a escrever toda a cronologia dos eventos. Desde o momento em que foi acusada até a carta de ameaça que recebeu. Bastos a instruiu a assinar uma declaração oficial para que pudesse ser usada como relatório para a corregedoria. Enquanto ela escrevia, Bastos disse em voz baixa: "Sabe, Sofia, sua coragem em recusar o dinheiro da extorsão fez muitas pessoas acordarem. Até mesmo na delegacia, o assunto já está esquentando. Havia outros moradores que admitiram já ter sido extorquidos por Ricardo, mas tinham medo de denunciar." Sofia parou de escrever. "Então, eu não estou sozinha, tenente?" "Não. Mas você foi a primeira a ter coragem de falar." É isso que o deixou em pânico. Houve um momento de silêncio. O vento da janela trazia o cheiro de terra molhada. Então Sofia disse: "Eu não me arrependo, tenente. Mas tenho medo que algo aconteça com a minha mãe." Bastos pôs a mão em seu ombro. "Eu garanto a segurança de vocês. Mas você precisa estar preparada caso tenha que testemunhar." Sofia assentiu lentamente. "Estou pronta." Naquela noite, a atmosfera na casa de segurança era tranquila. Mas do lado de fora, duas figuras escuras observavam de longe. Um deles era André, o subordinado de Ricardo. "Chefe, é esta a casa do endereço", ele sussurrou. "Sim", respondeu o outro, Robson. "Vamos esperar até meia-noite." O chefe disse para não fazer barulho. No entanto, eles não perceberam que do outro lado da rua, um carro descaracterizado estava estacionado. Dentro dele havia 2 agentes da corregedoria que já haviam sido instruídos por Bastos para ficarem de guarda. Por volta da meia-noite, os 2 homens se aproximaram da casa com cautela. Um deles tirou do bolso uma pequena garrafa contendo gasolina. "Rápido, jogue na parede dos fundos. Vamos queimar tudo para parecer um incêndio acidental." Mas após alguns passos, um grito alto cortou a noite. "Parados!" "Polícia!" Refletores se acenderam. Os 2 homens entraram em pânico, tentaram correr, mas foram rapidamente capturados e algemados. Quando Bastos chegou pouco tempo depois, ele olhou para eles com um rosto decepcionado. "Ainda querendo jogar sujo, é? Vocês acham que podem controlar a lei?" Sofia, que ouviu a comoção de dentro da casa, saiu com um rosto pálido. Ela viu os 2 homens sendo levados para a viatura. "Tenente, foram eles que queriam atacar?" Bastos assentiu. "Os homens de Ricardo." "Mas fique calma, agora tudo está nas minhas mãos." A mãe de Sofia chorou baixinho nos braços da filha. "Nossa Senhora, se não fosse pelo tenente Bastos, talvez já estivéssemos mortas." Bastos olhou para as duas com um olhar gentil. "Isso é apenas o começo, dona. Mas eu prometo que faremos aquele homem pagar por tudo." Na manhã seguinte, a notícia sobre a tentativa de incêndio na casa da testemunha se espalhou imediatamente na mídia local. A manchete era impactante: "Testemunha de caso de extorsão policial ameaçada de ser queimada viva." O artigo publicou uma foto borrada do rosto de Sofia por trás e informou que as autoridades estavam investigando o envolvimento de um policial militar chamado Cabo R. Na delegacia, o clima ferveu. Ricardo foi chamado à sala de Bastos com o rosto tenso. "Você sabe por que eu te chamei?" perguntou Bastos secamente. Ricardo tentou sorrir. "Eu ouvi uns boatos lá fora, tenente. Mas eu não sei de nada sobre isso." Bastos o encarou firmemente. "2 dos seus subordinados foram presos ontem à noite. Eles confessaram que receberam ordens diretas suas." Ricardo bateu a mão na mesa. "Mentira. Eles estão me caluniando." Bastos levantou-se lentamente. "Nesse caso, você não se importa se verificarmos seu celular, certo?" Ricardo ficou em silêncio. Seu rosto empalideceu.
Assim que o celular foi verificado, encontraram uma mensagem de texto enviada na noite anterior: garantam que a casa esteja limpa antes do amanhecer. Não deixem rastros. Isso foi prova suficiente. Ricardo tentou pegar o celular de volta, mas 2 agentes da corregedoria o contiveram imediatamente. Ele gritou: vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu tenho 12 anos de casa. Bastos olhou para ele com frieza. Justamente por isso, você deveria saber melhor o significado de responsabilidade. Ricardo foi finalmente algemado na frente de seus próprios colegas. A delegacia ficou em silêncio. Alguns agentes baixaram a cabeça, envergonhados. Naquela tarde, Bastos foi novamente à casa de segurança. Desta vez com um sorriso de alívio. Sofia, agora você pode ficar calma. O homem que te ameaçou foi preso. E se tudo correr bem, na próxima semana você será chamada como testemunha oficial. Sofia olhou para ele com os olhos marejados. Obrigada, tenente. Se não fosse pelo senhor, eu e minha mãe talvez não estivéssemos mais aqui. Bastos balançou a cabeça. Não me agradeça. Tudo isso é graças à sua coragem de recusar o dinheiro sujo. Foi você quem iniciou a mudança. A mãe de Sofia olhou para a filha com orgulho. É verdade, filha. Às vezes Deus nos testa com a injustiça, mas se formos pacientes e honestos, a verdade virá por si mesma. Sofia sorriu, olhando para o céu da tarde que lentamente se avermelhava. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que a luta ainda não havia terminado. Lá fora ainda havia muitas pessoas pequenas sendo tratadas injustamente e que não tinham voz para lutar. Naquela manhã, o sol brilhava suavemente sobre os campos de Contagem. O ar fresco entrava pela janela da casa de segurança onde Sofia e sua mãe estavam temporariamente. Depois de uma noite longa, pela primeira vez em semanas, Sofia conseguiu dormir sem pesadelos. Ela acordou mais cedo que o habitual, preparou um chá para sua mãe e sentou-se na varanda, observando o orvalho nas folhas de bananeira. Em seu rosto ainda havia cansaço, mas havia uma nova calma. Não demorou muito para que o som de uma moto parasse em frente à casa. Sofia olhou, o tenente Bastos havia chegado, vestindo seu uniforme completo. Ele sorriu amigavelmente. Bom dia, Sofia. Bom dia, tenente. Por favor, entre. Assim que entrou, Bastos cumprimentou a mãe de Sofia e sentou-se. Eu vim trazer boas notícias. O caso de Ricardo já subiu para a Corregedoria Geral. Todas as provas estão completas, incluindo as ameaças e a tentativa de incêndio. A mãe de Sofia respirou aliviada. Graças a Deus, finalmente a justiça está chegando. Bastos assentiu. E há mais uma coisa. Os moradores da feira e alguns líderes comunitários fizeram um abaixo-assinado. Eles pedem que este caso sirva de lição e que Ricardo seja expulso da polícia. O apoio deles é muito grande. Sofia o olhou incrédula. Então, todo mundo sabe, tenente? Sim, mas eles não estão culpando você. Pelo contrário, estão admirados por você ter tido a coragem de falar. Muitos disseram que há muito tempo queriam denunciar, mas não tinham coragem. Sofia ficou em silêncio. Havia um sentimento de emoção que era difícil de explicar. Ela nunca teve a intenção de ser uma heroína, apenas queria proteger sua mãe e seu bom nome. Mas agora sua voz, que antes era considerada pequena, estava trazendo uma grande mudança. Bastos continuou. A mídia também publicou reportagens de acompanhamento. Seu nome completo não foi divulgado, mas sua história se tornou uma inspiração. A manchete era: vendedora de legumes que recusou suborno derruba policial corrupto. A mãe de Sofia olhou para a filha, sorrindo com orgulho. Veja, filha. A verdade não precisa de patente, apenas de coragem. Alguns dias depois, o Conselho de Disciplina Interno foi realizado no quartel-general da polícia. Ricardo sentou-se no banco dos réus com o rosto tenso. Na sala, os oficiais de alto escalão da polícia estavam presentes como conselho de julgamento. Sofia foi convidada como testemunha principal. Mesmo nervosa, ela foi com calma. Seus cabelos estavam presos num coque arrumado sob o lenço azul claro.
A mesma cor de quando foi acusada pela primeira vez na feira. Quando seu nome foi chamado, Sofia deu um passo à frente. A sala ficou subitamente silenciosa. Ela olhou diretamente para os membros do conselho e depois para Ricardo, que estava de cabeça baixa, sem coragem de encará-la. Senhorita Sofia, por favor, conte-nos o que aconteceu naquele dia, disse um dos membros do conselho. Sofia respirou fundo e começou a contar tudo desde o início. Como ela foi acusada de roubo sem provas, forçada a pagar uma extorsão, até as ameaças que chegaram à sua casa. Sua voz não tremeu em nenhum momento. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio novamente. Alguns policiais pareciam cabisbaixos. Alguns suspiraram pesadamente. O presidente do conselho disse em voz baixa: "Obrigado por sua coragem, minha filha. Não é todo dia que uma pessoa humilde tem a coragem de falar em um lugar como este." Sofia inclinou a cabeça em respeito. "Eu só não quero que outras pessoas passem pela mesma coisa, senhor." A audiência durou várias horas. Todas as provas foram apresentadas, incluindo as mensagens do celular de Ricardo e a confissão de seus 2 subordinados. No final, a decisão foi lida. O cabo Ricardo foi declarado culpado por abuso de autoridade, extorsão e ameaça a civis. Foi aplicada a sanção de expulsão da corporação e encaminhamento para processo criminal. Sofia fechou os olhos por um momento. Em seu coração ela sussurrou: "Meu Deus, obrigada." Finalmente a justiça chegou. Ricardo apenas ficou em silêncio. Seu rosto perdeu a cor. Tudo o que ele antes ostentava, a farda, a patente, o poder, desapareceu em um instante por causa de sua própria ganância. Ao ser escoltado para fora da sala, ele olhou de relance para Sofia, mas a garota não sentia mais medo. Ela apenas o encarou de volta, com calma. Algumas semanas depois que o caso foi encerrado, a vida de Sofia e sua mãe voltou lentamente ao normal. A feira, que antes fora o local do incidente, agora se tornou uma nova fonte de ânimo. Os moradores frequentemente cumprimentavam Sofia com um sorriso respeitoso. "Sofia, estamos muito orgulhosos de você", disse uma vendedora de peixe. "Se não fosse por você, talvez aquele homem ainda estivesse livre para pressionar as pessoas." Sofia apenas sorriu. "Eu não estava sozinha, dona. Todos que estão dispostos a falar é que são os heróis." No canto da feira, Bastos apareceu trazendo alguns papéis. Ele não estava de uniforme naquele dia, apenas com roupa simples. "Sofia, eu tenho mais notícias." "O que foi, tenente?" O comandante-geral ficou muito impressionado com a sua coragem. "Eles querem te ajudar a continuar seus estudos na faculdade de enfermagem, através de um programa de bolsas de estudo da Polícia Militar." Ele disse: "Uma garota corajosa como você merece uma oportunidade. Ponto." Sofia ficou chocada. "É sério, tenente?" "Sério. Já está tudo resolvido. Só depende de você." A mãe de Sofia olhou para a filha, seus olhos começando a marejar. "Filha, essa é uma grande oportunidade. Aceite, filha." Sofia assentiu lentamente, um sorriso começando a aparecer. "Nesse caso, eu aceito. Mas eu prometo uma coisa, tenente." "O que é?" "Eu quero que, quando eu terminar meus estudos, eu possa ajudar as pessoas pequenas como eu era. Para que ninguém mais tenha medo de lutar contra a injustiça." Bastos sorriu. "Essa é uma promessa nobre, e eu acredito que você irá cumpri-la." 3 meses depois, a vida delas mudou drasticamente. Sofia mudou-se para a capital, Belo Horizonte, para cursar enfermagem, enquanto sua mãe permaneceu em Contagem, cuidando de uma pequena mercearia em frente à casa. Toda semana, Sofia escrevia uma carta para sua mãe. Em uma de suas cartas, ela escreveu: "Mãe, eu ainda me lembro daquelas noites cheias de medo. Mas agora eu percebo que, se permanecermos firmes no caminho certo, não há ameaça que possa apagar a luz. Porque essa luz vem de dentro do nosso próprio coração." Sua mãe leu a carta sorrindo e derramando lágrimas de orgulho. Alguns anos depois, Sofia se formou e começou a trabalhar em uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Seu nome ficou conhecido por sua gentileza e sua firmeza em relação a qualquer caso de paciente pobre que tivesse dificuldades com a burocracia.
Muitas pessoas diziam que se todos fossem honestos como Sofia, talvez o mundo fosse um lugar mais tranquilo. Uma tarde, quando voltava da UBS, Sofia viu um menino chorando na beira da estrada porque havia perdido o dinheiro da escola. Ela se aproximou, o acalmou e deu-lhe algum dinheiro do seu bolso. O menino olhou para ela com os olhos brilhando. Obrigado, moça. Sofia sorriu. Não precisa agradecer. Um dia, se você vir outra pessoa em apuros, ajude também, tá? Não fique só olhando. O menino assentiu com entusiasmo. Sofia caminhou para casa olhando o céu, que começava a ficar alaranjado. Em seu coração, havia um profundo sentimento de gratidão. Ela já tinha sido vítima da injustiça, mas daquela ferida nasceu uma nova força. A força para não ficar em silêncio ao ver os outros sendo oprimidos. E em algum lugar, talvez atrás dos muros frios de uma prisão, Ricardo também pensava no dia em que uma garotinha se atreveu a recusar uma extorsão e mudou o destino de muitas pessoas. No final da história, o céu de Contagem estava dourado. Os pássaros voltavam para seus ninhos, o sino da igreja ecoava da pequena capela no fim da vila. Sofia olhou para o céu e sussurrou baixinho: